Bom dia. A gente vai falar um pouco sobre motores de indução de fluxo axial para bicicletas elétricas, na disciplina de máquinas elétricas, onde o docente é o professor Marcelo Estopa. Eu sou Samuel Monteiro e meu grupo é o Marcos Tudo e o Marcos Vinícius. Dando uma introdução, né? As primeiras máquinas elétricas rotativas caracterizavam-se pelo fluxo magnético axial no entreferro. Essa imagem aí que tá no slide, ela exemplifica o disco de Faraday, uma máquina elétrica rotativa acíclica com fluxo magnético axial e corrente elétrica radial, aplicado por escovas. A gente também, durante a história, a gente teve meio que um abandono, né, da utilização desse tipo de máquina, porque a topologia de fluxo axial são elevadas à força axial de atração entre rotor e estator, e trazendo com isso um elevado custo e dificuldade de fabricação no núcleo ferromagnético das lâminas com ranhuras, a dificuldade na montagem e na uniformidade do entreferro. Praticamente um século depois, né, das pesquisas de Faraday, houve a invenção da primeira máquina elétrica praticamente um século depois da primeira máquina elétrica rotativa. As pesquisas de ligas metálicas, em 1931, produziu o alnico, um material com produto energético bastante superior aos dos ímãs daquela época, e em 1950 surgiu o ferrite de bário, um material com custo baixo e que é amplamente utilizado até hoje. E em 1983, os elementos dos grupos terras raras, em especial neodímio, produziram ligas como neodímio, ferro, boro, NdFeB, com excelentes características magnéticas, revolucionando o campo de aplicações com ímãs permanentes de excitação em máquinas elétricas. Aí a partir disso se explorou todos os tipos de topologia, e eles voltaram também os olhos às máquinas de fluxo axial. Devido a eles também serem produzidos de formas planas, pequena espessura, com faces cilíndricas, quadradas, retangulares, qualquer forma assim. E dando sequência aqui, a gente também tem o ímã de neodímio, que é um avanço recente, né, que permitiu que passasse a se utilizar essa tecnologia nas bicicletas. E ocorreu nos anos 2000, basicamente. Eles eram muito caros, essa tecnologia, esse neodímio. Só que quando o disco rígido do computador bombou, né, ele passou a ter uma procura muito maior, e a indústria de computadores precisou desse tipo de ímã. Então, cada vez mais eles fizeram unidades menores, e com essa utilização, a produção em massa desse tipo de ímã permitiu que os fabricantes de pequenos motores elétricos permanentes começassem a usar esses ímãs de neodímio para produção em massa. Sendo assim, toda disposta intercalada, consequentemente facilitando a utilização dessa tecnologia em bicicletas. Então, com esse tipo de ímã, a partir dos anos 2000, a gente consegue ver uma maior utilização dentro de bicicletas. Os motores de fluxo axial são interessantes para aplicações em tração elétrica, pois possuem elevada densidade de potência e são compactos. São chamados também como motor panqueca. No motor de fluxo axial, o fluxo magnético flui das bobinas para os ímãs, paralelamente ao eixo, pois o rotor e o estator se encontram em planos paralelos, uma vez que a área central dentro de um motor de fluxo radial, como não possui ímãs ou eletroímãs, um fluxo axial de mesmo diâmetro e largura teria mais interações magnéticas. Isso faz o fluxo axial mais poderoso por volume, o que também significa que poderia obter a mesma potência de saída dos mesmos watts de entrada com axial ligeiramente menor, em comparação a um radial maior. O esquema do motor é apresentado na figura A.
A ausência da coroa na armadura reduz significativamente o volume de material ferromagnético no estator. Por consequência, são reduzidas as perdas magnéticas no fluxo circunferencial girante interpolar na armadura. A segmentação da armadura e a utilização de enrolamentos concentrados reduz a indutância mútua entre fases, melhorando as características de tolerância e falhas em relação às máquinas com coroa na armadura. Existe a força axial de atração entre o campo gerado pelos ímãs permanentes e o material ferromagnético na armadura, que, no caso de entreferro único, necessita o adequado dimensionamento dos mancais para a carga axial e induz maiores perdas mecânicas nesses elementos. A utilização de topologias de fluxo axial com duplo entreferro permite, idealmente, o cancelamento da força axial de reação dos mancais, desde que exista o adequado ajuste dimensional dos entreferros e pequenas folgas axiais dos mancais. O comportamento do fluxo magnético é apresentado na figura B. O motor brushless apresenta algumas vantagens interessantes. Não perde energia ao acionar as escovas, com maior aproveitamento delas, significando maior durabilidade e rentabilidade da bateria, resultando em uma necessidade menor de recargas. Há menor perda de potência por atrito, portanto, esses motores apresentam maior torque e maior eficiência de trabalho. São mais compactos, logo, os dispositivos que utilizam esse tipo de motor são mais ergonômicos e mais fáceis de manusear. Apresentam baixo nível de ruído e menor interferência eletromagnética. O rotor, feito de ímãs permanentes, pode estar em torno do estator ou no seu centro. O rotor possui pares de polos definidos por dois ímãs e são posicionados magneticamente inversos entre si e referentes ao estator. O movimento do rotor em relação ao estator é feito por meio das forças de atração e repulsão magnética, ou seja, através de um controlador eletrônico de velocidade, BLDC controlador, o campo magnético de bobina, estator, exerce influência e gera movimento no rotor. É essa ação que diferencia os motores brushless do motor CC convencional, pois a conversão de energia elétrica é feita através das forças de atração magnética, e não por escovas de contato magnético que deslizam sobre comutadores eletromecânicos. Atualmente, tem introduzido esses motores em bicicletas elétricas, o que seria um enorme avanço e uma grande conquista em aplicações e efetividade para tal ramo. Os motores axiais eles têm sido comumente usados para aplicações de baixa potência, especialmente em eletrônica fortemente integrada, uma vez que esse motor pode ser construído diretamente sobre uma placa de circuito impresso, PCB, as famosas PCBs, né? E pode usar os traços da PCB como enrolamentos do estator. Os motores axiais sem escovas de alta potência são mais recentes, como esse demonstrado na imagem, ilustrado. Estão começando a ser usados em alguns veículos elétricos, como as bicicletas, né? Um dos mais longos motores axiais produzidos é o motor em corrente contínua Lynch escovado, onde o rotor é quase inteiramente composto por tiras de cobre planas, com pequenos núcleos de ferro inseridos, permitindo uma operação com alta densidade de potência. Bom, os motores de indução de fluxo axial, eles possuem uma variedade de configurações, né? Uma vantagem, essas diversas configurações da máquina podem ser idealizadas, considerando a posição dos estatores, dos rotores, bem como os arranjos, o enrolamento que dão liberdade, né, para selecionar a estrutura mais apropriada para a máquina, mas observando, né, a aplicação que ela está sendo submetida. Ela também possui outras vantagens, né, como a estrutura dela ela é compacta e robusta, ela trabalha sobre a alta potência e ela não tem perdas no cobre, mas ela também possui algumas outras desvantagens, né, como as perdas nos enrolamentos, perdas essas que vai acontecer, né, quando o motor ele estiver submetido, né, numa velocidade mais elevada. Gostaria de agradecer até aqui pela atenção e até a próxima. Obrigado a todos.